Fala pessoal, beleza? Luiz Reis aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre um select, né? Aquele input que é muito comum na web, mas que não existe um componente muito próprio para isso no React. Então nós vamos criar um select usando somente o React. Aqui na tela aqui eu estou usando aquela mesma listagem que eu usei nos outros vídeos, tanto do status do WhatsApp quanto na tela de chamadas do WhatsApp, né? Então, se você não viu esses vídeos, os dois vídeos anteriores aí, ficaram muito bons. E vamos lá construir o nosso componente. Aqui é a nossa página principal, a home, ela vai estar vazia, né, por enquanto. Não tem nada. O que nós vamos fazer é vir aqui e criar esse componente de select na parte de componentes. E aqui nós vamos iniciar esse componente. Então, beleza, vamos importar esse componente aqui. E vamos importar aquela listagem de stories, né? Importe. Tá como lista de chamada, mas ele não vai funcionar como uma lista de chamada aqui mesmo não. É um select. Eu vou selecionar, vou até colocar o avatarzinho e tudo, vai ser um select de, sei lá, um usuário, alguma coisa assim. Ainda não defini ainda como é que vai ser ainda não. E aqui eu vou retornar uma Safe Area View, como a gente quase sempre está fazendo. E dentro dela eu já vou colocar nosso componente de select. E o componente de select, o normal dele é ele ter as options, né? A gente vai passar a própria lista como option para ele. E só, a gente normalmente também teria aqui um onChange, alguma coisa assim, mas que provavelmente a gente nem vai usar nesse vídeo não, mas eu já vou deixar preparado aqui uma função onChange select aqui. Só para a gente ver que vai chegar no componente Py aqui quando... Vou dar até um alert aqui no ID. O ID selecionado para a gente saber que dá para a gente usar ele aqui do lado de fora do componente. Essas opções ainda não estão prontas lá dentro, então eu já coloco elas aqui. Que é o Options e onChange. Eu acho que eu coloquei com onChange select. Então, o que a gente tem que ver? O select ele é definido por duas partes, né? A parte que vai estar visual na tela o tempo inteiro, que é a input que você vai clicar para abrir as opções, e uma parte que não fica na tela o tempo inteiro, né? Então, nós vamos fazer essas duas partes aqui dentro de uma view aqui mesmo. Então, eu vou precisar aqui de um touchable. Vou precisar dos ícones, então deixa eu ver, acho que aqui essa input aqui, aqui eu já uso o ícone, né, num componente de input que a gente criou, né? Então já vou importar o ícone aqui também, vou explicar por quê. O que mais que eu vou precisar? Um touchable, ícone, texto, né? Obviamente. Por enquanto só, depois a gente vai incrementando. Então eu tenho o touchable, já sei o que eu vou precisar mais, eu vou precisar de um modal também aqui. E aqui eu já vou importar também um use state que eu vou precisar. Eu acho que agora já está de bom tamanho. E aqui, obviamente, dentro do modal, uma flat list. Vamos lá. O touchable vai ser o meu container. Então já vou importar aqui também um style sheet. Já vou criar aqui const styles recebe style sheet.create. Então vamos lá, nosso container. O container, gente, na verdade vai imitar uma input, certo? Então
Para ficar, vamos tentar fazer mais ou menos no padrão das outras inputs que a gente fez. Eu vou pegar aqui, olha, eu vou copiar a minha input, olha. Não sei se eu coloquei borda na input, mas ela tem um background aqui. Depois a gente, vamos ver desse jeito aqui como é que vai ficar primeiro. E aqui eu vou colocar aqui um style. Então ele já pegou aqui, tá vendo? A input ainda está mal formatada, mas pegou aqui. Então a primeira coisa que eu vou ter aqui dentro do meu Touchable é um texto e um ícone. Esse ícone aqui, olha, o name dele é o chevron. É aquela seta que tem só a cabeça da seta. Então eu quero um chevron down. Aqui ainda não vou colocar ainda cor nem nada ainda nele. Nessa safe area view da home eu tenho que dar um style. E aqui eu vou colocar flex 1. Para ela ocupar a tela inteira. Aí beleza, aqui a input aqui ela tá meio transparente, mas dá pra ver que ela tá aqui na tela inteira. E a input eu não quero ela flex 1, né? A input eu quero só a altura de 50 mesmo. Opa, tô editando no lugar errado aqui. Aqui meu select eu quero ele flex 1. Beleza, então aqui já veio a input aqui, ela tá bem fraquinha aqui em cima, né? Vamos colocar um border nela. Border color. Então acho que já está visual, né? Já está o suficiente. Então um padding, ok, isso aqui é exatamente para dar esse padding aqui. Eu vou tirar, não vai ser 40 pixels, né? O padding left aqui eu vou colocar no máximo 12. E agora eu vou ter algumas outras coisas. Vou colocar um texto aqui fixo por enquanto, que é selecione a opção. Esse texto aqui também vai ter que vir via parâmetro, né? Porque eu tenho um select que eu posso colocar, seleciona a cidade, seleciona o estado, né? Se for aquele select de cidade, estado. Então esse texto também vai ter que vir por parâmetro. Depois a gente já muda isso. Mas vamos colocar aqui só para a gente fazer o alinhamento, né? Então essa aqui vai ser flex direction how align items center e justify content space between. Aí esse padding left aqui vai ser na verdade um padding horizontal, que eu vou dar o mesmo padding dos dois lados. Aí beleza, agora ficou certinho. Esse ícone aqui agora vamos dar um tamanho nele, né? Size 26, acho que tá bom. Color. E tudo isso aqui, gente, tudo que você coloca aqui de configuração, né? Igual eu tô colocando aqui o tamanho do ícone, a cor. Isso tudo, se você quiser criar um componente mais dinâmico, pode vir tudo por propriedades. Porque aí você vai ter um select que o ícone é de um tamanho, select o ícone é de outro tamanho. Você pode mandar até o ícone vindo por parâmetro, mas é só pra gente fazer uma coisa mais simplificada e mais didática aqui no vídeo, tá? Então a cor dele vai ser... Vou colocar um azul aqui. Vamos já trazer um texto aqui, olha. E esse texto, ele vai mudar de acordo com a seleção, né? Então a primeira coisa que eu já tenho que fazer é já criar uma variável de estado, const txt set txt, e ele vai ser um use state, e o valor inicial vai ser esse texto aqui.
Na verdade, aqui tem que vir sem... Assim, a variável. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou vir aqui e vou passar também esse texto. E aqui o texto assim, agora sim eu passo, selecione uma opção. Depois a gente muda quando a gente definir do que vai ser a lista. Então aqui agora eu passo esse TXT do estado para cá. E ele já vai pegar o texto que veio. Olha lá, manteve o selecione uma opção. Aqui também uma coisa que eu vou ter que fazer é definir um estilo para o texto. E colocar aqui, olha, um number of lines de 1. Por que 1? Se você quiser fazer depois um multi-select, ou seja, que vai selecionando várias opções, você não quer que esse select aqui cresça, né? Então ele vai, quando ele chegar aqui no limite do tamanho, ele vai dar 3 pontinhos. Então vamos lá, vamos colocar aqui, olha, text. Nós já vamos até experimentar esse tamanho, né? Então o color dele vai ser o 555. Font size, vou colocar 16. Ficou legal. E agora eu vou ter que ver um tamanho para ele. Como a minha view aqui, ela está pegando a tela inteira, menos 20 pixels de cada lado e menos 12 pixels de padding de cada lado, menos os 26 do ícone, e eu quero menos 12 pixels ainda desse lado de cá. Então eu tenho que definir um tamanho que o texto ele vinha no máximo até aqui, olha. Quer ver? Eu vou lá no componente anterior e vou aumentar esse texto aqui, vou colocar 3 vezes a mesma coisa aqui, ó. Ele não alterou porque ele já estava setado no estado aqui, né? Eu vou ter que dar um reload aqui no app por enquanto. Aí beleza, ele já funcionou, tá vendo? Ele pegou aqui os 3 pontinhos, só que como o tamanho do texto ainda está dentro do padrão da div, né? Ele ainda está ocupando muito, empurrando o ícone para lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um margem aqui, right nele, de 36 pixels. Só que o que vai acontecer? Ele vai funcionar aqui a margem, mas ele não vai, ele vai continuar empurrando o ícone lá para fora. Então não serve imagem. Então tem que dar realmente um tamanho. Então eu posso usar da forma mais fácil que o dimensions, que aí eu já sei exatamente qual que é o tamanho que a gente precisa. Então aqui, olha, const width Então a largura dele aqui, olha, eu posso colocar tanto no max width ou no width. Vou colocar no width por enquanto. E vamos colocar que vai ser o width menos. Aí a gente vai fazendo aquela continha mesmo. Depois a gente pode transformar no número só, mas menos 12 de padding de cada lado. Menos 20 de borda de cada lado. E menos 26 do nosso ícone, né? Aí ele vai colar no ícone. Certinho, tá vendo? Então, óbvio que nós vamos somar isso aqui, né? Então dá 40, 66, com mais 24, 80, né? Opa, fiz uma conta errada. Vamos lá. 24 com mais 66. Dá 90, né, gente? Então, certinho. Então agora, se o texto crescer demais, ele vai ficar formatadinho aqui sem empurrar nada para o lado. Então já posso voltar aqui, né, e voltar nosso texto para o normal. Isso também, gente, toda vez que você está desenvolvendo, é interessante você testar o texto de tamanho diferente para garantir que não vai quebrar, né? Aqui eu vou ter que recarregar de novo para ele resetar o estado, né? Beleza. Então agora já está funcionando. Eu seleciono uma opção. Então o que eu vou ter que fazer agora? Agora vem o modal. Então o modal, a visibilidade dele vem por uma variável aqui, né? Vou colocar modal visível. Set modal
visível e vou colocar false, ou seja, inicialmente as opções não estão sendo mostradas. Então eu vou colocar aqui o modal. As opções dele aqui vai ser animation type slide. Para esse caso, tá? Tem várias opções, pode ser sem animação, eu quero slide. O visível dele vai ser a nossa variável modal visível. Outra coisa que é importante sempre quando você vai fazer o modal é colocar aqui, olha, on request close. Isso aqui, olha, aí você já faz eu vou explicar isso aqui. Isso também é importante, tem todos os modais. Você coloca set, modal visível, false. O que é isso aqui, gente? Nós nem vamos conseguir testar aqui porque eu estou com o emulador iOS, mas esse onRequestClose é quando o usuário aperta aquele botãozinho de voltar que tem no Android, né? Aí se você não programar isso, ele vai apertar aquele botão de voltar e ele não vai, o modal não vai fechar automaticamente, né? Ele vai ter que fechar pela interface mesmo, algum botão que você vai criar de voltar aqui, que vai servir para os dois. Mas por motivo de boa prática, né? E de experiência do usuário, é bom o usuário, ele sempre espera que o modal vai fechar quando ele apertar esse botão de voltar, então é aqui que programa isso. E aqui dentro eu vou ter duas coisas, né? A listagem e um cabeçalho, digamos assim, né? Então eu vou criar aqui uma header. Só colocar uma view mesmo, que vai ser o style header, que vai ter aqui um botão de voltar, então vai ser um ícone. O name vai ser o mesmo chevron lá, ó, só que agora é chevron left, se não me engano. Vou até manter aqui o tamanho, acho que o tamanho vai ser um pouquinho maior, mas vamos manter aqui por enquanto o tamanho e vou manter azulzinho também. Não, azul não, porque eu vou deixar ele com a mesma cor do texto aqui. E esse negócio aqui vai ser, na verdade, um touchable, né? Ok. Então, posso salvar aqui. Então, aqui eu já consigo fazer o modal abrindo e fechando. Aqui, olha, que eu já tenho os dois touchables funcionando. Então, aqui, ó, onPress desse aqui, que é a minha input. Eu faço set modal visível para true. Opa. E nesse de baixo aqui, o onPress eu faço o set modal visível para false, para o modal fechar. Então se eu clicar aqui, olha, ele já abriu o modal, só que ele ficou lá em cima, tá vendo? Vamos colocar aqui um safe area view aqui dentro, ó. Não importei, né? Então, quando eu clicar aqui, seleciono uma opção. Quando eu clicar aqui de volta, ele fechou o modal. Ó. Então, já está meio caminho andado. Isso aqui também é bem interessante, gente, que vocês verem que o modal ele está dentro desse componente aqui, olha. Então o modal, e quando você clicar, ele vai abrir aqui, vai ocupar a tela inteira. Então não precisa de você ter um botão e o modal lá na tela principal aqui, né? Então esse próprio select aqui, olha, ele está carregando assim, visualmente só essa inputzinha aqui, mas na prática o modal também está dentro dele, né? Isso é bem interessante do modal, né? Então beleza, aqui em cima eu vou ter um outro botão também, um outro touchable aqui, que na verdade vai ter um texto. Cancelar.
Porque aqui eu tô colocando set modal visível false, o cancelar também vai fazer a mesma coisa, mas é só um padrãozinho mesmo, tá? E eu vou criar um texto aqui agora, que vai estar o mesmo texto original, né? E não o texto que vai estar no estado. E qual que é a diferença de um para o outro, né? Esse texto original aqui, olha, ele vai estar, por exemplo, selecione uma opção, igual está aqui. Mas quando eu selecionar uma opção, essa opção vai ocupar esse texto aqui, por exemplo, olha, eu selecionei o usuário João. Ele vai estar aqui João aqui, mas essa variável ainda continua, eu selecione um usuário, né? Que vai ser o meu título do meu modal. Eu vou até já colocar aqui um usuário. Ele não vai mudar lá ainda, tá? Porque isso aqui ainda não está sendo setado, né? Como é uma propriedade, ele precisa de recarregar o app aqui para mudar. E quando eu clicar aqui agora, ele já vai estar aqui, ó, selecione um usuário e cancelar, e o botão. Então o que eu vou ter que fazer primeiro é eu criar o meu estilização para header aqui. Basicamente ela tem essa configuração aqui. E eu gosto de fazer um padding horizontal aqui nela. E vou colocar também aqui um border bottom color. Border bottom width. Aí eu vou dar um padding bottom aqui, né? Tá legal? Agora eu vou colocar uma estilização, um tamanho melhor nesse ícone aqui. Melhorou. O texto aqui vai ser o título. Vou colocar 18. Já vou colocar aqui o modal cancel. Ele vai ser um blue 14 e bold. Eu vou colocar esse modal cancel aqui no estilo. Opa. Então já ficou bem legalzinho aqui, né? Acho que o bold não ficou muito legal no cancelar. Vou colocar 600. Melhorou. Então, se eu clicar aqui em cancelar, ele fecha o modal. Clicou aqui em abrir, se eu clicar em voltar, também ele fecha. E aqui quando eu selecionar uma opção, ele também vai fechar, né? Só que já vai fechar selecionando uma opção. Então vamos lá. O cancelar também eu posso zerar, né? Enfim. Por enquanto aqui nós vamos só fazer agora a nossa listagem, que vai estar aqui.
O meu data da listagem vai ser o meu options. Aqui, olha, por garantia você pode colocar assim, ó, ou um array vazio, né? Porque aí, ou senão interrogação, array vazio, porque aí ele, se não tiver nenhuma options, ele vai puxar um array vazio, né? Nós ali estamos com a API forçada, então vai dar certinho. E esse data aqui é diferente do normal, ele não vai ter um set state para ele, né? Porque as opções não mudam, né? Não por dentro do próprio select, né? A data, o keyExtractor vai ser o ID, eu tenho um ID no item. O slint. E o meu render item e aqui também tem um outro segredinho que nós vamos fazer aqui. Criar a função render option aqui. Aqui o que eu posso fazer, né? Aqui eu vou retornar uma lista com a opção. Então eu coloco aqui, ó, return. Aqui é cada opção, né? Então vamos supor que fosse um texto, ó, seria text e aqui item.name. E aí tem que colocar entre chaves para ele saber que é variável. Beleza. E aí eu tenho que passar o item aqui, né? O meu emulador deu um probleminha aqui, mas as opções não estão aparecendo por quê, gente? Aqui na Fake API eu estou dando export const call list, não um default. E aqui então, aqui como ela não é o default, eu tenho que importar dessa forma, ó, entre chaves. Então agora as opções já vão aparecer aqui. Faltou. E aqui coloco o parênteses fechando. Não mudou nada, então eu já coloco aqui style. Vou fazer dessa forma tradicional aqui. E depois talvez eu não faça da outra forma, mas eu vou pelo menos explicar aqui, né? Como que seria o ideal para este componente. Então vamos lá, vamos criar aqui o option container. Ele vai ser a mesma coisa aqui, ó, flex direction half, vou explicar por que ainda. Ele vai ter mais de um item na linha, né? Ok, por enquanto. E vou colocar aqui um border bottom color. Border bottom width de 1 pixel. E vamos colocar aqui um padding. Eu posso colocar só padding para pegar todos os lados. Vamos colocar 10 para ver se vai ficar muito. Acho que vai ficar muito. Até que tá interessante, né? O nome ainda eu vou melhorar um pouquinho aqui. Option text. Vou colocar essa mesma formatação, só que vai ser acho que 16, tá bom. Então vamos colocar aqui. Então desse jeito aqui, olha, de uma forma bem simples, já estaria funcionando.
Então, o que eu tenho que fazer nesse touchable opacity aqui? OnPress. Eu vou executar algumas coisas, né? O que algumas coisas? Eu vou executar o onChangeSelect. E aí eu passo o ID, né? Que a gente está usando lá do outro lado. Então seria item.id. Eu vou dar um setText. Sendo o item.name. Isso da forma mais simplificada possível, tá? E vamos fechar o modal, né? Então, beleza. Então, o que acontece? Eu clicar aqui, por exemplo, no Arthur. Ele deu o alert lá para a gente programar um alert, mas ele já selecionou aqui o Arthur, tá vendo? Outra coisa que a gente pode ter, né, no Select, deixa eu só vir aqui, vou tirar esse alert aqui por enquanto, vou dar um console.log, embora eu não esteja mostrando log, só para não ficar dando alert quando eu trocar de nome. Então, aqui já troca o nome, ó. John, Louis. Então, o Select nosso em si já está funcionando bem, ó. O que eu preciso fazer? Numa aplicação normal, né? Depois que está selecionado, você pede referência do que é isso aqui, né? Então eu posso ter também um title aqui, um label, né? Então vou criar aqui label, minúsculo mesmo, e vou colocar aqui, olha, a minha label vai ser usuário, que é o título daquele select, né, na verdade. Então aqui, olha, na label aqui, a label viria aqui antes do touchable, né? Vamos colocar aqui um text aqui. E esse texto aqui vai ser minha label. Ele está sem formatação, mas está aqui, usuário. Então, basicamente eu tenho que dar uma estilização aqui nela. Então, é simples. Acho que eu vou até colocar uma fonte menorzinha aqui, olha, 13. Isso aqui é só uma referência, mas não é obrigatório também, né? Depende de como você vai querer a aparência da sua aplicação. Então, acho que tá legal. Outra coisa que é legal você colocar é aqui, olha. Vou colocar um ícone aqui, ó. Dentro desse touchable aqui, que vai ser um name check. Eu acho que é check mesmo, mas a gente confere depois se não for check. Deixa eu testar aqui. É um check mesmo, tá vendo? Vamos colocar aqui um size 26. E o color, vou colocar um green aqui. Não, 26 está muito, vou colocar 22. Beleza. E aqui eu vou criar agora uma variável aqui, né, de selected, né, para saber qual que é o item que está selecionado. Eu posso até trazer ele por fora também, isso, né? Tipo que, olha, como eu já estou usando esse onChangeSelect passando um ID, eu vou pegar aqui um selected. Mas não, eu vou fazer por dentro mesmo, é melhor. Deixa essa responsabilidade aqui no próprio componente. Vamos colocar um valor inicial vazio ou zero, não tem problema nesse caso aqui. Eu coloco aqui, olha,
item, tem que ter uma chave aqui, né? Item.id é igual a minha variável selected. Aqui não vai ser hífen ternário, então eu só coloco i. Só tem uma opção, né? É ou não é. Não é 3 opções. Então, se ele for igual, aparece. Então não vai aparecer o ícone nenhum, né? Embora aqui está selecionando um usuário. A partir do momento que eu clicar em um usuário, eu vou colocar aqui, olha, selected, set selected, né? Aí vai ser item.id. Aí a partir do momento que eu selecionar um usuário, aí sim eu vou ter um selected. Ó. Quando eu clicar aqui agora, ó, o Noah que está selecionado. Eu vou trocar para o John Doe. Ó, quando eu clicar aqui dentro, ele que está com o selectedzinho. Cliquei no Clark. Ó. Então isso é só para identificar quem está selecionado. E eu vou colocar aqui isso também aqui no style aqui, olha, para ficar mais evidente ainda, né? Então eu vou colocar aqui um background color. Aí eu vou colocar essa mesma condição aqui, né? Só que agora sim vai ser um if ternário. Se ele tiver selecionado, eu vou colocar um e se não, um fff. Então ficou mais destacado o item selecionado. Ó. Então cliquei aqui no John Doe, né? Na verdade. Cliquei no James. Isso é só para... Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no texto, ó. Para também ficar um pouquinho... Para não ficar o texto apagado no fundo, né? A gente quer dar destaque, então... Pegar a mesma condição aqui. A diferença é que vai ser um... Font weight aqui, na verdade. Font weight. Tá selecionado? Vai ser bold. Se não tiver, vai ser normal. Opa, pegou um... Aqui não precisa de duas. Um item só. Um item só. Então agora o nome ficou também em negrito, né? Quando tiver selecionado. Selecionei Marta. Então é um select, né? Já tá funcionando, já manda a opção para o componente anterior e tal. Mas ele é um componente pré-definido, né? É um componente que já está com a opção aqui meio que pronta, né? Deixa eu até tirar um print aqui do select nas duas opções, só para eu já colocar na thumbnail aqui do vídeo. Mas então eu tenho aqui um select padrão, né? E aqui com a opção dentro do próprio select. Qual que é uma outra prática que eu poderia ter? Esse render option, ele pegar de um componente externo, né? Então o que eu faria? Eu passaria esse componente por aqui, né? Então vou colocar aqui option component. E aqui no render, eu vou até vou minimizar essa função aqui, comentá-la, para a gente não perder essa que já está pronta. Eu vou clicar aqui, criar de novo aqui uma function render option item, e o que ela vai fazer é retorne o component, o option component, e aí eu passo para esse option component o item
e o selected, para eu saber se o item está selecionado, se eu for usar isso dentro do meu componente. Vai dar pau, porque o option componente ainda não existe, então a gente vai criar esse componente aqui. Então estou criando aqui o componente, ele vai receber dois parâmetros, né, que é o item e o selected. Eu vou importá-lo aqui na home. Então eu importo o select e o option. Porque aí eu posso ter vários selects usando esse mesmo componente de select, mas com formatações de opção diferente, né? Então aqui no select aqui, olha, eu vou renderizar o option componente usando a opção selected. Já está até funcionando isso aqui já. Então, vamos lá nesse option componente aqui, olha. E vou pegar um texto aqui só. Funcionou da mesma forma, tá vendo? Qual que é a diferença disso aqui de eu criar um componente de opção independente? Porque aí eu não dependo mais do meu próprio componente renderizar as minhas opções. Qual que é a vantagem disso? Né? Vou finalizar essa função aqui. Vou criar um outro componente aqui na minha home, do mesmo, com as mesmas opções. Por enquanto, né? Então, se eu for aqui na home agora, eu tenho dois selects, né? E aí eu vou criar um outro componente aqui. Vou colocar option with photo barra index.js. Então aqui é a mesma coisa, vou até copiar aqui o componente. Não vou copiar tudo não. Recebendo também o item e o selected. Deixa eu importar isso aqui na home também. Opa. Tá, option with foto. Acho que tá assim que eu criei, né? Deixa aqui, já fica fácil para puxar. E aí eu vou passar esse aqui para o segundo. Então quando eu clicar no segundo, aqui vai estar, a lista vai estar vazia, né? Esse aqui a lista já vai estar preenchida. Então o que acontece? Eu posso ter selects usando o mesmo componente de select, entretanto com a formatação da lista diferente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse componente aqui do select, eu vou voltar a minha função que eu tinha aqui. Vou copiar esse retorno dela todo aqui. E vou colocar no option component, nesse componente que está com o nome aqui. Vamos descomentar tudo. Aí vai estar faltando, né, obviamente, de colocar touchable opacity aqui, o style sheet, nós vamos tirar a estilização de lá, o texto já está importado, o ícone, eu preciso de importar o ícone, então vou tirar o ícone daqui porque eu não vou usar ele mais, não, ainda vou usar, quer dizer, o ícone vem para cá. Ok. Aí vamos trabalhar só nas opções agora e no estilização. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar os estilos daqui. Vou copiar tudo aqui, depois eu seleciono só o que eu preciso.
Então aqui eu vou ter o option container, option.txt, o resto modal, o título, isso aqui eu não preciso de nada disso mais. E o que mais que está faltando aqui é esses onPress aqui, que eu vou retornar isso aqui também depois como função. Então, no primeiro caso aqui, olha, deixa eu tirar essas options aqui também que eu não vou usar. Então, no caso do meu componente select aqui, agora eu já posso deletar isso aqui mesmo. O primeiro, ele vai retornar a minha listagem exatamente como já estava. Agora não vai estar funcionando, né? Não está fechando o modal nem nada, que eu preciso de fazer essa função retornar para cá. Né? Eu vou até colocar aqui o onChange select aqui, ó, no próprio componente change. Quando eu trocar, aí o que eu vou fazer, né? Aí aquelas responsabilidades todas vêm para cá, que é quando eu selecionei o componente, eu tenho que fechar o modal, então set modal visível, embora esse aqui eu quero fazer por último. Eu vou até colocar aqui antes set selected. Vai ser o ID selecionado. Eu vou buscar isso daqui, ó, change, na função change. E o set txt, né? Aqui, como nem sempre o item vai ser o item.name e nem vai ser sempre o item.id, eu não posso simplesmente pegar o item aqui e dar um item.name. Eu vou colocar um name aqui, que ainda não existe, né? Aqui é ponto e vírgula, aqui também é ponto e vírgula. E vou puxar esse name também daqui, ó. Então, por enquanto, ok. Aí eu vou vir aqui agora no Option Component. E aqui, eu vou passar aqui, olha, vou criar uma função change para ele. Tem que criar no outro também, antes que eu esqueça. Change, e no option com foto também eu vou passar essa função change aqui. E aqui eu coloco onPress. Eu vou passar essa função, vou chamar essa função change e vou passar um ID que vai ser o próprio item, nesse caso .id, e o name que vai ser o item.name. Né? Óbvio que eu posso mudar isso aqui dependendo do componente, dependendo da minha listagem, mas agora já vai funcionar. Eu cliquei aqui, já selecionou e está selecionado igual estava programado para estar. Então continua funcionando a mesma coisa, porém eu tenho um componente mais versátil, né? Por exemplo, eu vou mudar esse option com foto aqui, ó. Então eu vou pegar aqui um touchable. Vou pegar o style sheet, igual a gente já está acostumado. Vou pegar um texto, obviamente. Vou pegar um image. Eu acho que já está ok. Eu vou copiar aqui o style básico da opção e do texto, igual já está no outro. Então aqui eu vou ter um touchable. Aqui eu vou ter uma image, mas eu vou colocar o texto primeiro, por enquanto, só para já ter a formatação. E aqui esse texto aqui vai ser o item.name. Então se eu clicar aqui agora, já formatou já da mesma forma que está o outro. Não vou colocar aquele selected aqui no caso, não aquele iconezinho, não vou colocar. Se bem que eu posso colocar porque está fácil de colocar aqui, que eu já tenho pronto no outro, né? Então vou colocar aqui o ícone no final.
Tenho que importar o ícone também. Ok. O name vai ser o option txt, a mesma coisa. E aqui eu vou colocar uma view aqui, que eu vou chamar de left. E ela vai ter Flex Direction How, Align Item Center. Não vai mudar nada visualmente, mas agora vai fazer um impacto para a minha image. E a image vai ser o source, URI, item, ponto, acho que tá avatar, URL. O style vai ser styles.avatar. Utilizando o avatar aqui, né? Tá um pouquinho lento, né? Mas porque tá buscando pela primeira vez aqui a listagem. E eu vou colocar a mesma questão aqui, non change aqui, ó. Vou copiar aqui do outro. Vou passar para cá. Então, quando eu clicar em algum aqui, ele vai criar o ícone também, ó. As imagens, gente, ela vai dar esse probleminha porque eu tô buscando toda vez da internet, tá? Então, é normal isso mesmo. Por mais que eu tô dando eu posso passar aqui, olha, para não dar esse problema. Quer ver? Aqui no Fake API eu tô buscando aqui qualquer avatar, mas eu consigo passar um ID para ele. Então eu posso passar o próprio ID do usuário. Como é que eu faço isso aqui, ó? Aqui no Options com foto. Então a URL vai ser a URL do avatar mais interrogação, eu acho que é ID, e aí eu vou passar aqui mais o item.id. Eu acho que é isso. E aí quando eu clicar aqui de volta, eu acho que não era ID. Deixa eu ver que vamos lá no para avatar. Na verdade aqui é IMG. E aí ele vai ficar fixo, né? Sempre a mesma imagem. Então agora ele já parou de dar esse reload, né? E aí eu posso também, para ficar mais rápido ainda, né? Vim aqui nesse 300 aqui, ó, que é o tamanho da imagem, e passar 50, que eu não preciso de uma imagem maior do que 50 pixels. Ele não vai dar diferença e vai continuar carregando rápido agora. Então, basicamente era isso. Então, o que nós temos aqui? Nós criamos um componente de select, né? Vamos lá na home de novo. Cadê minha home? Aqui. Esse componente de select que a gente criou, ele é um componente que recebe uma listagem, né? Então, ele já vai ter, de padrão do componente select, ele tem essa input aqui com essa setinha para mostrar que é um select, e ele tem um modal com uma listagem. Aí o que é a grande sacada? A minha listagem, eu criei um componente independente. Então eu posso ter o mesmo select, aqui é o mesmo componente de select,
e meu componente de opção ser diferente. Então eu poderia, por exemplo, olha, selecione um imóvel, né? Tem um software de imobiliário, eu vou selecionar um imóvel. Então aqui seria um select, aqui dentro eu ia ter uma casinha com o imóvel, com o endereço, né? Selecione a opção de refrigerante, de bebida. Então eu poderia ter um select de bebida aqui diferente. E sempre usando o mesmo componente de select, né? Funcionando belezinha. Isso aqui é a única diferença que eu coloquei, é a foto, para a gente não manter, para manter a mesma lista. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.